Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje conversaremos sobre a vontade do todo é semelhante com a minha? Antes de começarmos então, vamos levantar algumas questões que são prudentes para que consigamos compreender esse assunto. Primeiramente falando sobre a teoria do caos. Já falamos disso com vocês algumas vezes. E essa força, ela conduz a uma certa desordem. Veja que essa desordem obriga a existência a se mover. Então, ou acompanhamos o fluxo, ou ocorre uma desordem para que nós sejamos impulsionados a realizar essa mudança. Veja que essa força, ela é neutra, e ela é chamada de caos porque ela foge um pouco daquilo que a matemática compreende. Então, é um evento que muitas pessoas chamam de acaso, né? Aconteceu por acaso, não tem nenhum motivo para isso acontecer. Entretanto, quando nós começamos a compreender os padrões do universo, o funcionamento, nós conseguimos entender um sentido, que existe um propósito do porquê que aquilo acontece. Uma questão a compartilhar com vocês é que nas meditações que realizamos, em um dia específico, assim, particularmente, eu sempre procuro os porquês, de entender por que foi assim, por que foi daquele jeito. Muitas pessoas dizem que é um pouco de paranoia, né? Ah, você pensa demais nessas coisas. Mas é interessante, às vezes, né? E teve um dia nessa meditação que foi recebida essa orientação, né? Muitas vezes você quer entender o porquê de uma coisa. Você busca um motivo. Você se esquece que existem infinitos motivos. Naquele momento eu entendi que uma coisa acontece por diversas razões. Nós sempre tentamos encontrar um motivo principal, né? Ah, aconteceu isso por causa daquilo. Mas existe um complexo, um todo que considera tudo. Isso que é importante a se considerar. O ego, ele enxerga uma linha, né? Uma linha. E o todo é uma matriz. É infinito, para cima, para baixo, para os lados. Observemos, que o perfeito não se constrói do nada. São necessários processos de purificação. Por exemplo, se você tem uma brasília e você joga ela ribanceira abaixo, não há uma força que vai orientar essa brasília a se estruturar e sair de lá uma Ferrari. Então, por exemplo, você jogou aqui em cima uma brasília, aí foi capotando, batendo nas pedras, chega lá uma Ferrari. Não acontece. Veja que isso exige a intervenção de um processo de purificação. Falando da questão da mente, as cerimônias são muito importantes para nós. Tanto que tem as missas, as celebrações, os cultos, essa questão mais ligada à religião, no sentido de espiritualidade. É para ajudar nossa consciência a elevar esse estado de espírito para alcançar a proposta do arquétipo. Então veja, não vamos tratar a questão de religião, que é um pouco delicado, mas quando você vai a uma celebração religiosa, existe uma ideia do porquê. O pessoal está se reunindo ali por um motivo. Qual é esse motivo? Então, existem as celebrações para poder evocar dentro da consciência uma correspondência com a proposta da ideia. Se houver essa ressonância, o indivíduo se torna fiel, ele se batiza, por exemplo. Se ele vê que não condiz com aquilo que ele está buscando, essa dissonância gera esse afastamento. Podemos entender que doenças, falências de empresas, separações são exemplos de coisas que podemos dizer que é o acaso, mas que por trás existem motivos que justificam o que acontece. Então, por exemplo, se o marido larga da esposa, aparentemente é algo ruim, mas ao longo do tempo isso pode ser uma oportunidade para que ela consiga identificar a própria existência e com isso começar a caminhar o próprio caminho. Então, é como nós falamos, olhando de perto, parece que é algo negativo. Olhando de longe, entendemos o propósito. Essa que é a grande questão. Bom, compreendendo o ego. Falamos com vocês também uns vídeos lá atrás que o ego ele é como um bibliotecário. Ele vai organizar a biblioteca considerando aquilo que ele tem. Então, os livros que oferecemos para ele, os assuntos, é com aquilo que ele trabalha. Então, ele não é nenhum inimigo, nenhum amigo. Depende do que esperamos dele, do que oferecemos para ele. O ego conduz a evolução através daquilo que recebe, sendo responsável pela estruturação.
O mau amadurecimento desses recursos pode ocasionar problemas, como o egoísmo e os seus derivados, complexo de inferioridade, superioridade, o complexo daqueles indivíduos que acham que carregam a verdade, o complexo de Messias. Então são várias questões, não entra nesse vídeo, mas para explicar que o ego, quando ele tem algum problema de formação, ele pode trazer um caos para a humanidade. Como já falamos, temos na história indivíduos que fizeram isso. O ego mal formado foi um caos geral. Uma má formação pode gerar uma estrutura mental que se opõe totalmente à vontade que não seja dele mesmo. Então, vendo para essa questão do egoísmo, o indivíduo ele se esquece que existe um todo. Ele não quer nem ver que existe um todo. Então ele trabalha em função de si próprio. Aquela lei do ouro por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga, são todas crenças materialistas. Então o indivíduo ele enxerga uma pequena fração. Normalmente essas consciências contêm medo, medo da morte, medo de perder, medo de estar errado. Então elas sempre estão na defensiva, sempre se opondo à vontade do todo. Então entendemos que esses complexos, partindo da questão do egoísmo, eles geram essas sensações de solidão, de que sempre é um esforço danado para fazer e realizar tudo aquilo que está buscando. Por quê? Porque não tem um amparo do universo, porque o próprio indivíduo optou por emoções, sentimentos, pensamentos que se opõem ao todo. Então veja que é uma coisa que leva à outra. Compreendendo o todo. Qualquer adjetivo que nós tentemos oferecer para definir Deus vai limitar ele. Então, ele é claro, então quer dizer que ele não é escuro. Ele é doce, então quer dizer que ele não é salgado. Ele é um homem, então quer dizer que ele não é um animal. Então, ele é tudo. O todo seria o adjetivo mais justo para poder tentar definir Deus. Veja que é uma força de infinita capacidade e de infinito tamanho. Em virtude de sua infinita complexidade, é capaz de gerenciar todo o funcionamento do universo, de modo que favoreça a tudo que está envolvido. Isso me fez, quando a gente escreve esses slides, me fez lembrar de um meme que eu vi na internet, acho que foi não lembro onde. E aí, em um quadrinho lá do meme estava escrito a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aí no outro quadrinho, a vontade do todo não era a mesma vontade que aquele indivíduo queria. Aí no próximo quadrinho, vai ser feita a minha vontade sim. Então assim, é engraçado, mas naquele momento você percebe um pouco de profundidade de crença. Nossa, então a pessoa, aquela oração da boca para fora, não seja feita a sua vontade, seja feita a minha. E as dos demais? Né? Então, enfim. O todo é composto de amor, que pode ser percebido através de estados de presença. Presença por quê? Nos focamos no aqui e agora. A meditação, consagração, quando você participa de uma missa, de um culto, te induz a um estado de olhar para dentro, de reflexão. Tanto que tem os sermões da Bíblia, né, que muitas vezes as pessoas falam, parece que foi para mim que ele estava falando aquilo. Então há essa identificação, essa questão de sentir essa força. É como se pararmos para pensar neste momento. O que nos orienta? O que nos faz falar, ouvir, olhar, prestar atenção, perceber, sentir, estar aqui? Que força? É amor. É por isso que tudo isso existe, que tudo isso está de pé, que tudo isso favorece o que estamos fazendo agora. Porque existe amor por trás disso tudo. Pelo contrário, nada disso poderia ser feito. Não é verdade? Bem, agora então, falando da questão do conflito. Consideremos que, pelo todo, ser tudo e orientar através do amor, é o ego quem gera um conflito. Então, pelo todo, ser puro amor, um ego ser egoísta simplesmente não é visto por essa vibração. Então veja que teve até aquela questão do livro de Khalil Gibran falando da oração, livro do profeta, que Deus não escuta nossas orações, a menos que seja Ele mesmo proferindo essas palavras. Então é o nosso eu divino que precisa proferir alguma coisa para que seja ouvida. Veja que esse eu divino está totalmente conectado com o amor, com esse estado de presença que estamos falando. Então quando nós aceitamos essa conexão, é aí que entramos no fluxo e que permitimos que tudo se manifeste da melhor maneira possível. Lembremos que o ego é um dos infinitos aspectos do todo.
Então, o todo seria essa tela. O ego seria um pontinho aqui pequenininho. Por isso, é inviável acreditar que o ego seria capaz de abarcar o todo. Então, aí que entra uma questão muito importante de entendermos que somos partes de um todo. Quando acreditamos que carregamos a verdade absoluta de que nós compreendemos e conhecemos tudo, nós tentamos dominar tudo. Então, é muito sutil essa questão. Sempre tem que ter muita prudência para analisar essas questões. A confusão mental pode ocorrer quando várias vozes, falamos vozes porque são pensamentos, né? Faça isso, faça aquilo, não pensa nisso, não pensa naquilo. Lembra daquele dia que você fez tal coisa, aí vem a culpa, aí vem o ressentimento e a mágoa e perde totalmente o controle. Essas vozes sugestionam a consciência. E a consciência, por sua vez, tem dificuldade de entender os propósitos, então ela acaba ficando muito perdida. Veja que nessa situação podemos identificar um ego mal formado. Porque se a consciência se a mente está sugestionando coisas negativas, quer dizer que anteriormente foi oferecida informações negativas. Então o que essa pessoa andou ouvindo? Que tipo de música ela andou escutando? Então entra a questão do exame de consciência, da investigação. Então você consegue perceber que há um padrão de conexão com coisas negativas. Então você chegou para o ego e falou, ego, é isso aqui que eu estou te dando. Essas músicas, esses filmes, essas séries, essas palavras, essas fofocas, essas intrigas. Então ele não julga. Então, ok, você está me dando isso, então vamos organizar aqui a nossa mente. Quando nós nos deparamos com um problema, o ego vai consultar aquilo que está lá dentro. Se acontecer tal situação, o que eu faço? Ah, eu vi numa série que se você perdeu o controle da situação, você tem que se estressar e mandar tudo para aquele lugar, e chutar o balde. Ah, então é isso que eu aprendi, então é isso que eu vou oferecer. Então, veja que a estrutura ela é bem definida. Nós é que temos dificuldade de gerenciar aquilo que aprendemos. Falamos com vocês que isso também é importante. Se foi identificado que a mente ela dispara esses padrões nocivos, é muito prudente nos ater àquilo que nos favorece como seres humanos, que amam, por exemplo. Então, observar como o todo age, como o todo funciona, onde está o amor em tudo aquilo que eu vejo. Colocar minha atenção para isso, para as coisas que funcionam, para as coisas que funcionam a curto e longo prazo. Então, se nós entrarmos em contato com uma situação negativa, se formos incapazes de ajudar, nos retiremos. Assim, é uma questão prudente, é um conselho que oferecemos. Se estão fofocando de tal pessoa, eu posso ajudar de alguma forma? Se eu não puder, então tchau. Ah, mas por que? Não, eu não tô afim, eu tenho que fazer outra coisa ali, eu tô ocupado. Então, a nossa mente é de nossa responsabilidade. Cabe a nós essa construção do eu. A gnose também fala muito isso. Sempre falo muito da gnose porque sempre vem a calhar. A questão da psicanálise, da psicologia, mas independente do que estiver acontecendo, tudo vai puxar a atenção para dentro. Sempre para dentro. A questão da projeção tá aí para isso, né? O princípio da projeção. Como o universo age? Podemos entendê-lo como um rio mental de infinita possibilidade. Quando optamos por alguma coisa, seja um objeto, um indivíduo, um emprego, qualquer coisa que seja, esse rio começa a tomar uma forma. E veja que a questão deixa de ser será que vai acontecer e passa a ser quando vai acontecer. Para que essa probabilidade se manifeste na matéria, é necessário que haja energia e foco. É nessa etapa que conseguimos identificar padrões mentais negativos. Por exemplo, a probabilidade, né? Aquilo que você está almejando, vai fazer bem para quem? É o que a gente estava falando um pouquinho atrás aqui nesse vídeo. Se esse objetivo for fazer bem somente para uma pessoa, então se opõe ao todo. Então logo vai ser um processo trabalhoso, difícil. Você vai ter que dar o sangue para conseguir. Porque é algo que pode ser que não seja tão justo quanto pareça. Então para analisar. Se tudo está dando errado, se o universo está fechando as portas, está te dando sinais de que aquilo não vai funcionar, para e pensa, tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo. Começa a analisar essa questão. Ao contrário, quando você almeja algo e começa a vir sinais, começa a vir. Você optou por alguma coisa, tudo começa a parecer que é aquilo para você, começa a fazer sentido. Você recebe uma frase, escuta uma música, alguém te dá um conselho, por exemplo, continua, tá sendo certo o que você está fazendo, continua que vai dar certo. Então quer dizer que são sinais que você está no caminho. E que muito provavelmente o seu ganho significará o ganho de muitas outras pessoas.
Então, o todo trabalha por essa questão. Agora, beleza, supondo que tenha uma vontade negativa, que o universo esteja fechando as portas, é possível fazer mesmo assim? É, tanto que tem magias que podem alterar o curso do tempo, né? Eu falo com uma certa insegurança porque eu não gosto nem de tocar no assunto, mas é possível. Só que isso gera preço. Como falamos para vocês, quando falamos de luz, não há comércio, há critérios. Você atende os critérios, você está puro, você tem suporte para receber? Porque existe até aquele conto da filosofia que fala que a nossa mente é como uma taça. Quando os deuses percebem que a nossa taça é cristalina e limpa, eles depositam o vinho dos deuses ali dentro. Mas se eles enxergam que somos incapazes de receber as bênçãos, eles não oferecem. Não por egoísmo, mas por falta de suporte da nossa parte. Então veja que é uma questão a se pensar. Se tudo aquilo que é conseguido com sangue, com enganação, com mentira, pode ter certeza. É um plantio que está sendo feito. A energia utilizada é densa. Quando a colheita vier, essa energia vai voltar. E muitas vezes mais do que aquilo que foi oferecido. Porque o universo é assim. Você manda, você recebe. Você recebe mais do que você deu. Se você dá sangue, você recebe mais sangue. Se você dá amor, você recebe mais amor. Canalizamos as energias através das crenças, através da nossa média vibratória. E essas canalizações são os plantios, é o que acabamos de falar, os quais posteriormente serão colhidas. E a colheita considerará a média vibratória do plantio. Então, isso nos traz a questão, para resumir, né? O que é amor está condizente com o fluxo do universo, então tem tudo para dar certo. Você recebe a indicação, recebe a intuição, o pensamento, a presença, o amigo, o colega, a mãe, o pai, o tio, a tia, o vô, a avó, o cônjuge, qualquer um que chega para você e te dá uma frase-chave ali que faz todo sentido para você, porque você está no caminho. Mas se tudo perde o sentido, perde o foco, você sente que você está perdido ou perdida, nesse momento, para e pensa. O que está acontecendo? Porque se você permitir que isso continue, você entra num estado de confusão mental muito grande. E aí nós podemos ver que nascem os complexos. A questão da ansiedade, da depressão, da tristeza, da nostalgia, de mergulhar nas profundezas do inconsciente, daquilo que foi dado anteriormente pro ego, e se perde. Não consegue se encontrar, tudo perde sentido. Pra que eu vou fazer? Pra que eu vou lutar se a vida é assim mesmo? Se o indivíduo pensa assim, olha pra dentro, o que foi que ele deu pra mente dele? Dor, sofrimento, noticiário ruim, lutas, joguinhos de luta, outras coisas negativas. Então, por quê? Então, nesse ponto entendemos, falando particularmente, quando eu vejo um indivíduo numa situação negativa ou difícil, eu não tenho dó, porque eu sei que foi uma escolha. Mas eu tenho compaixão de entender que ele fez aquilo, muitas vezes por não ter consciência do que está acontecendo. Então não tem como culpar uma pessoa pelo que ela está fazendo. A gente fala, pô, você tá nessa situação? Posso tentar te ajudar, você tá querendo uma ajuda? Vamos tentar levantar, sacudir a poeira e seguir em frente? Ah, vamos, beleza, quero mudar a situação. Então vamos. Mas se a pessoa falar, não, eu não quero, eu gosto desse jeito, mesmo que não seja com palavras. Se ela mostrar que ela tá feliz com a situação que ela está, por mais negativa que seja, cabe o respeito, né? De falar, bom, se ela quer ficar assim... Porque acontece muito isso também, né, gente? A gente tenta intervir por alguém, tenta livrar alguém de alguma coisa, mas a pessoa não quer, às vezes ela não quer. É a dura e simples verdade. Cabe a nós respeitar isso. Bom, esperamos que vocês tenham apreciado o conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aqui para ajudar da maneira que pudermos. Agradecemos vocês pela presença, pelos comentários, estamos sempre ligados. Até a próxima!